Receber agora Carlos Evangelista, Inteligência Artificial, por favor. É uma satisfação grande estar aqui participando desse evento. Eu queria cumprimentar primeiro os meus colegas aqui desse painel, cumprimentar também a organização do evento. Nós já participamos de vários eventos na Amazônia Legal, em vários estados do da região da Amazônia Legal, e acho de extrema importância os assuntos que são trazidos aqui nesse evento, porque o Brasil, por ser um país muito grande, com uma diversidade muito grande, normalmente as pessoas do Sul acham que conhecem os problemas do Norte, as do Sudeste acham que conhecem o problema do Sul, e vice-versa. E não, são completamente diferentes as demandas e os problemas, e normalmente quem é da região, quem vive os problemas e está lá no dia a dia, que sabe que realmente acontece. E eu estou falando isso porque as diversas vezes que eu participei de fórum no Pará, em Manaus, em outras cidades, estive pessoalmente já em Lábrea, já subi o Rio Purus, em barco, em voadora, instalando sistema fotovoltaico na população ribeirinha. Dá para ter uma noção muito leve, porque ter experiências assim é diferente do que viver no local, mas deu para ter uma noção muito leve o que é a Amazônia Legal no todo, né? Hoje eu fui escalado para um assunto assim completamente diferente do painel, né? Inteligência artificial, né? À primeira vista não tem nada a ver com a Amazônia e muito menos com sustentabilidade. Então eu vou dar um overview geral e vou ser bem direto e bem sucinto, mas durante a apresentação eu vou tentar adaptar inteligência artificial nas demandas da Amazônia e sustentabilidade, e também tentar alinhar com mini-redes, né? Um assunto tão importante para nós da ABGD. Para quem não conhece, a ABGD é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, é uma associação de empresas que tem como atividade principal, atividade estratégica, geração distribuída com fontes renováveis de energia, né? Solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, resíduos sólidos urbanos e agora hidrogênio verde. E grande parte da nossa equipe foca em ações na Amazônia Legal. Dou um destaque aqui, não é muito prudente citar nomes, mas eu faço questão de dar um destaque aqui ao trabalho que fez a Zilda já há anos, e dar os parabéns para ela no trabalho que ela vem desenvolvendo, sistemas off-grid, mini-redes, e também para o Aurélio Souza, um especialista em sistemas off-grids, entre outras coisas. O trabalho que a empresa que antecedeu a minha apresentação, o Nicoba faz, é um trabalho primoroso. Muito antes da BGD já trabalhavam na área. Mas sem mais delongas, vou entrar direto no assunto para o qual eu fui escalado, sobre inteligência artificial. Para quem não conhece, eu vou tentar ser bastante simples, né? É um campo da ciência da computação, ou da tecnologia, como preferirem, que se concentra em criar máquinas, equipamentos, sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem ou iriam requerer inteligência humana. Quais tarefas? Reconhecimento de fala, e eu coloco essa em primeiro lugar, porque é muito difícil reconhecer fala, as sutilezas da fala, o tom da fala, as piadas, sarcasmo, isso não é qualquer sistema que reconhece, não. Visão computacional, aprendizado, tomada de decisões. Para chegar nisso, são anos, a inteligência artificial não é de agora, a diferença é que, recentemente, ela tem permeado mais a nossa sociedade, em que pese algumas propagandas aqui, outras ali, noticiários, mas é de muitos anos. Do século passado, já haviam estudos sérios e avançados sobre inteligência artificial, em especial tomada de decisão. As pessoas foram estudadas para saber qual que é a sequência lógica de um raciocínio de uma pessoa quando vai tomar uma decisão. Seja ela qual for, isso foi tentado reproduzir utilizando computadores. As três principais características da inteligência artificial aprendizado de máquina, a primeira dela, mais conhecido como machine learning, que é a capacidade de um sistema de reconhecer os padrões e aprender com base em exemplos
de coisas que já aconteceram. Significa que o sistema pode melhorar a precisão de tarefas específicas, medidas, alimentando com mais dados. Essa é uma das características. A segunda, não menos importante, é processamento em linguagem natural. Esse eu considero uma das mais difíceis, você entender a conversa de uma pessoa, né? A capacidade de um sistema de entender e interpretar a linguagem humana, envolvendo análise de voz, extrair o significado, né? Não sei se vocês sabem, eu que, por curiosidade, fui pesquisar um pouco disso, o sarcasmo natural do ser humano, a ironia, é uma das coisas mais difíceis do computador entender. A ironia, ainda a gente tem tido algum sucesso em alguns movimentos, em alguns algoritmos, mas o sarcasmo é extremamente difícil, é uma coisa típica do ser humano. E terceira característica, raciocínio e tomada de decisão. Talvez eu me arrisco a falar que seja das três características a que nós chegamos mais próximo, que é a capacidade do sistema de analisar informação e tomar decisões baseadas em análise. Isso pode envolver técnicas de lógica, probabilidade, técnicas de raciocínio, ou tomar decisões em cenários complexos. Por fim, falando agora que eu dei a introdução de inteligência artificial, trazer para a nossa realidade, né? Como é que a inteligência artificial pode contribuir para o desenvolvimento da Amazônia Legal? Né? Isso talvez tenha mais aderência esse painel ao evento em si. Várias maneiras. Pode ajudar a gerenciar recursos naturais, conservação ambiental, aprimorar a agricultura, onde é possível, agricultura, evidentemente. Mas 3 exemplos, para nós ficarmos num número sucinto. Primeiro de todos, é o monitoramento de desmatamento. A inteligência artificial pode ser usada para analisar a imagem do satélite, por exemplo, identificar rapidamente as áreas com maior probabilidade de desmatamento. Isso permite que as autoridades legais elas ajam rapidamente para impedir a destruição da floresta, da mata nativa e tomar as devidas medidas legais. Aí a primeira coisa que me pergunta é, olha, isso a gente já faz há anos, né? Tem as imagens do satélite, passam aviões, informação boca a boca, a própria polícia florestal acompanhando a população ribeirinha, tudo isso são informações. Eu não estou dizendo de observação e ir lá no local ver o que está acontecendo, mas eu estou falando de uma ação preditiva, antes mesmo do local ser desmatado, através da análise dos dados, que inclui tudo isso que eu citei, satélites, sobrevoos, comércio, estradas, tráfego nas estradas, análise das notas fiscais, análise do que está sendo transportado. Existem algoritmos que podem prever qual local vai ser desmatado antes dele ser desmatado, qual o lugar que tem maior probabilidade. Eu vim da área de telecomunicações e a gente usava isso em telecomunicações para prever uma pessoa que ia sair da rede de telefonia antes dela sair. É uma técnica chamada churn, em que a gente analisava quantas vezes a pessoa estava fazendo a ligação, quantos minutos ficava no telefone, quantas vezes ligou para o call center, o que ela falava no call center. Na verdade, eram 112 parâmetros diferentes para detectar a probabilidade que ela ia deixar aquela operadora de telecomunicações. E fazer tudo isso era muito mais barato do que captar um cliente novo. Você já deve ter ouvido falar que é mais barato manter o nosso cliente do que captar um novo. Então, isso no início desse século, as operadoras de telecomunicações já usavam. E agora já existem algumas iniciativas muito inteligentes e interessantes para prever desmatamento antes dele ocorrer. Literalmente, prevenção. Segundo item, eu falei que ia citar 3, é prevenção de incêndios florestais. A inteligência artificial ela também pode ser usada para prevenir incêndios na região. Tem algoritmos que podem analisar os dados meteorológicos, histórico de queimadas e outros fatores, prevendo onde vai ser mais provável ocorrer incêndio e alertar os órgãos responsáveis para tomar ações preventivas. Obviamente, né, não diria óbvio, que é muito óbvio, usei a palavra errada, mas nós sabemos que o maior causador dos incêndios não são raios, não são acidentes, é o homem, né? É o homem. Então, torna mais difícil ainda analisar todos os dados inerentes para conseguir prever onde é que vai ter queimada, incêndio depredatório, ou até por acidente, mas causado pelo homem, ou intervenções humanas
na região da Amazônia Legal. E, por fim, um que o Brasil está muito avançado, mas agora a inteligência artificial está permeando essa área também. Eu falei por fim, mas existem vários itens aqui, nós não temos tempo de falar de todos aqui. E eu fiquei de citar 3, que tem a ver com sustentabilidade. É a agricultura de precisão. O Brasil é um dos países que estão mais avançados no mundo, em algumas culturas, na agricultura de precisão. Inteligência artificial, nesses casos, pode ser utilizada para monitorar ou para ajudar os agricultores, seja qual for a região, e na região amazônica é mais específico ainda, ninguém deseja derrubar a floresta para plantar, então tem que ter muito mais cuidado para produzir de forma mais sustentável onde é permitido. Os algoritmos de inteligência artificial eles podem analisar o solo, o clima, o histórico do cultivo e fornecendo informações detalhadas, precisas, para otimizar o uso de fertilizantes, onde pode ser utilizado fertilizantes, e aumentar a produtividade, reduzindo o impacto ambiental. Ah, Carlos, vale isso para o mundo inteiro, em qualquer local? Vale, mas com as particularidades e especificidades da Amazônia Legal, isso ainda se torna mais importante. Por fim, agora sim, encaixando aqui dentro desse painel, né, comecei com inteligência artificial, falei do geral de inteligência artificial, depois puxei para inteligência artificial na região amazônica, falar exatamente do assunto do painel, mini-redes, né? Como é que a inteligência artificial pode atuar em mini-redes na região da Amazônia, né? Nesse caso também, mini-redes são uma solução de energia, né? Eu acho que tem vários painelistas que comentaram isso, já comentaram aqui nesse painel e vão comentar mais para frente, mas a solução de energia renovável para fornecer eletricidade às comunidades remotas, rurais, que não têm acesso à rede elétrica convencional. Aliás, não tem acesso à rede elétrica convencional ou tem uma rede muito ruim, né? Cai toda hora. A gente ouviu aqui hoje no painel pisca-pisca, né? Vagalume, é assim mesmo. Cai toda hora a rede, a pouca que tem cai. Não é 100%, mas realmente tem uma deficiência grande, não só na Amazônia Legal, mas em outras regiões do país, né? Aqui mais para o sudeste, o Pantanal também tem. E, pasmem, aqui mesmo no estado de São Paulo, onde eu estou agora, tem regiões também que só chega eletricidade através de mini-redes, através de baterias, através de sistemas solar fotovoltaicos instalados. A primeira, citando também 3 itens em que a inteligência artificial pode ajudar muito em mini-redes, é a previsão da geração de energia, né? Ela pode ser usada para prever geração nas mini-redes com base de dados de clima e outras variáveis, maximizar a eficiência da geração, garantir a energia gerada de uma forma mais eficiente, garantir o armazenamento de energia seja gerenciado da forma mais inteligente. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas na nossa área é muito comum falar, quem faz os projetos e dimensiona, é muito mais difícil o dimensionamento de um sistema off-grid do que um sistema on-grid. Exatamente por ter essa variável a mais, que é o storage, as baterias, né? Como carregá-las, com excedente do que está sendo produzido, carregá-las, a maneira de carregá-las para aumentar a vida útil dela, o tempo de descarga, a profundidade de descarga, enfim, milhares de parâmetros que, quando não são bem projetados, diminuem muito a vida útil dos equipamentos. Se eu utilizar, além de tudo isso, inteligência artificial, analisando as variáveis que vão permear esses sistemas durante anos, eu consigo não só maximizar a utilização de energia, como minimizar a depreciação do equipamento através dos anos. O segundo item que tem a ver com isso que eu falei também é manutenção preditiva. Quem é da área de manutenção sabe que a gente normalmente tem manutenção corretiva, preventiva e emergencial, mas tem uma quarta também que chama manutenção preditiva. Eu consigo prever a quebra do equipamento antes dele quebrar. Para isso eu pego vários parâmetros lá, e a inteligência artificial ajuda muito nisso, né? Ela pode ser utilizada para prever falhas nos componentes críticos, permite a manutenção preventiva antes que ocorram as falhas, reduz custos de manutenção e minimiza
as interrupções da geração de energia. Minimizar interrupção de geração de energia dentro da Amazônia Legal e dentro das comunidades é uma coisa importantíssima, porque normalmente, a maioria das vezes, eu diria, são lugares de difícil acesso e difícil transporte. Muitas vezes o técnico chega ao local e descobre que o equipamento que está faltando, ele não teve condições de levar aquele equipamento. É difícil você se deslocar para alguns lugares com todas as peças, componentes necessários para um reparo 100% seguro. Então, ele tem que voltar. Nem sempre no local tem alguém que possa dar o suporte necessário para dizer o que ele tem que levar. Por final, um terceiro item que a inteligência artificial pode ajudar, no caso de mini-redes, em locais isolados, como são alguns locais da Amazônia Legal, é a otimização no gerenciamento de energia. Pode ser utilizada para gerenciar a energia das mini-redes, integrando fontes de energia renovável com outras fontes de energia. Solar fotovoltaico com biomassa, solar fotovoltaico com eólico, que não é comum na Amazônia Legal, solar fotovoltaico com diesel, esse sim é um pouco mais comum, GMG, que a gente chama, grupo motor gerador, que pode ser a diesel. Eu encontrei muito lá na Amazônia, uma coisa que chamam, quem é da Amazônia conhece, motor de luz, que são geradores a gasolina, e a gasolina lá é cara e difícil de transportar. Tem muita coisa com diesel, muita comunidade sendo sustentada com motor a diesel, e evidentemente a gente quer substituir isso por vários motivos, né? Desde a parte de sustentabilidade, segundo, para a dificuldade de levar o diesel à região, terceiro, o preço do diesel, evitar a poluição, gases de efeito estufa, enfim, milhares de poluição sonora, milhares de vantagens. Isso a inteligência artificial pode ajudar também nos sistemas híbridos, né, para otimizar a integração entre, vou dar o exemplo do diesel, entre o diesel e uma fonte solar fotovoltaica, né? Quando que eu ligo o diesel, quando que eu ligo solar fotovoltaica? Os técnicos mais experientes, quem trabalha na região, sabe como fazer isso, mas você utilizando a inteligência artificial, utilizando sistemas digitais para fazer isso, esse controle ele aprimora e muito, porque ele consegue maximizar a produção da fonte renovável, minimizar o máximo possível a utilização de combustíveis fósseis. De uma maneira geral, quando a gente instala esses tipos de sistemas, a gente já faz essa otimização, já deixa regulado. Mas os parâmetros mudam no correr do ano, e os parâmetros mudam entre os anos. E várias coisas e fatores externos podem acontecer que os parâmetros mudam, inclusive o preço dos combustíveis, que levam à necessidade da gente variar o tempo todo como esse sistema vai ser gerenciado. E, sem dúvida nenhuma, e agora fechando essa apresentação sucinta que eu fiz aqui, a inteligência artificial ajuda em muito isso. Eu não sei se todos estão familiarizados com o que eu falei, eu procurei ser breve por causa do tempo, a gente está aí com um pequeno atraso acumulado, e ser bem sucinto também para focar direto no que eu queria passar. Mas, para concluir, eu vim da área de TI, lá logo que eu me formei, em 1989, né, no século passado. E lá a gente não falava ainda de inteligência artificial. Logo depois de TI, eu fui para a área de telecomunicações, né, eu participei lá do boom de telecomunicações na virada do século. E agora estou na área de energia há 20 anos. Eu posso garantir para vocês que é muito importante todos nós estarmos inteirados com o que acontece em termos de tecnologia. Na nossa área mesmo, quando se fala, não sei se tem palestras aqui sobre transição energética, né, os 4Ds, digitalização, descarbonização, distribuição, democratização, e tem pessoas que colocam mais 4Ds, são 8 no total, mas vamos ficar só no D da digitalização. A importância da digitalização não só nas energias renováveis, nas mini-redes, mas em tudo. Isso vai permear a nossa vida, e quando me convidaram para falar aqui, eu fiz questão de falar, vou falar um assunto completamente diferente, que o pessoal da nossa área não está acostumado a falar, porque eu acho que, com certeza, e até refaço, eu tenho certeza,
absoluta que isso vai permear a próxima década em todos os setores, e também no nosso setor de energias renováveis. Eu agradeço novamente o convite e me despeço de vocês, porque eu estou com outros compromissos aqui, não vou poder ficar até o final do painel, mas eu desejo realmente, hoje é o primeiro dia, que esses 2 dias do fórum sejam extremamente proveitosos e que a gente tenha isso todos os anos para debater mais um lugar tão importante quanto esse aqui para o Brasil, que é a Amazônia Legal. Muito obrigado.